Eu queria convocar todos que estão com as suas Bíblias para abrirem 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e verso 2. Depois nós vamos ler o 3 e o 4 mais adiante. Amém? Amém. Como nós vemos 2 Tessalonicenses, porque é a segunda carta. Obviamente tem a primeira. Nós não vamos até a primeira, porque é bem coladinha uma outra, pelo menos aqui no encarte da Escritura. E nós vamos comentar sobre as observações que o apóstolo Paulo fez à igreja, pelo menos em parte. Leitura pode ser, irmãos? Amém. Amém. Ora, irmãos, rogamo-vos ou clamamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Amém? Oração. Amado Deus misericordioso, tão cheio de bondade e preciosidade nas nossas vidas, nós queremos te agradecer com o espírito aberto e humildade para que o Senhor nos prepare, nos dê capacidade, orientação e sabedoria para que possamos atingir cada coração que está nos ouvindo e aqueles que ainda hão de nos ouvir. Em nome de seu Filho, através do Espírito Santo, o seu Santo Espírito, nós agradecemos. Amém. Amém. Desde o início da Igreja do Senhor, logo no primeiro século da nossa era cristã, e isso podemos dizer há 21 séculos atrás, houve um ensino que nós devemos sempre apelar, clamar pela vinda do nosso Senhor Jesus, sem perturbação de coração, isto é, bem equilibrados. Deus quer de nós, requer de nós equilíbrio. Logo no início, e nesses últimos tempos também, algumas seitas, denominações, já marcaram a vinda do Senhor com datas marcadas da volta de Cristo. Muitos acreditaram, Jesus não apareceu, foi uma frustração total para quem esperava e a decepção foi grande. Esses falsos anúncios sempre vão contribuir para que as pessoas se decepcionem com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas ficam ainda mais descrentes, porque eles colocam como anúncio dos crentes, e desenganadas, decepcionadas e com a alma adoecida. A Igreja do Senhor não deve se comportar como uma virgem imprudente ou como uma noiva desesperada, amedrontada, como se o Senhor demorar muito para vir, tudo de ruim pode acontecer e coisas inesperadas, o inimigo pode ser muito maior que a esperança, que o momento de espera. Nós, servos do Senhor, não podemos esquecer que Jesus nos livra e nos guarda do mal, que o Senhor nos protege. A igreja deve sempre estar saudável, segura e preparada para a vinda do Senhor. Amém. Sempre, certos do que espera. Porque quem está preparado, espera com segurança, com certeza. Como aquelas 5 virgens prudentes da parábola de Jesus em Mateus capítulo 25, lembram? Elas aguardaram e no dia certo o esposo chegou, então foram para as bodas. O que esperam Jesus voltar, todos que estão aguardando, não devem ter medo, pelo contrário, devem ter esperança e fé. Amém? Amém. Porque o medo vai te adoecer e pode provocar histerias,
Observe que os homens estão a um passo de convulsões de massa. E é bom você saber. Há um desequilíbrio social no mundo que está sendo acalmado, está sendo escondido, porque as pessoas estão inseguras, medrosas, desesperadas, medo de morrer, medo de perder emprego, medo de que aconteça uma guerra. Pode conversar com seus amigos e você vai sentir que existe esse sentimento pairando nas pessoas, mas não deve estar em você, que está no Senhor. Os crentes devem estar à margem dos pavores, longe destas maldades. Na primeira carta aos Tessalônicos, por isso que eu comentei para os irmãos sobre esta segunda carta, aconteceu uma dessas ilusões, ensinadas por alguns mestres mal intencionados ou até despreparados, e ocasionou que apavorou a igreja em Tessalônica. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Pregaram que a igreja seria arrebatada em pouco tempo, bem próximo daqueles dias, logo na primeira para a segunda metade do primeiro século. Quase que em pouco tempo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos acreditaram e também já se prepararam para uma vinda imediata, e isso deu muito que falar entre os irmãos, um certo frenesi entre eles. E isso produziu uma confusão na igreja. E para corrigir esta errada interpretação ou errada mensagem, o apóstolo escreveu esta segunda carta. E ele enviou esta segunda carta, na qual ele mostra que este dia da vinda de Cristo deve estar distante deles ainda, e eles deveriam entender. Porque se você pegar o capítulo da primeira carta, você pode observar que no capítulo 5, lá está escrito sobre a vinda do Senhor. E Paulo escreve, e no versículo 2, que vocês bem sabeis que o dia do Senhor será como um ladrão de noite. E também ele diz que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição. Isso alarmou alguns. Assim, espera aí, de repente Cristo volta e nós não estamos tão preparados como nós gostaríamos de estar. E houve um certo burburinho. Por isso que Paulo agora esclarece na segunda carta e diz com eles, para que eles acalmassem os seus corações, não deixar de esperar Jesus, mas que acalmassem os seus corações, dizendo que Cristo não viria até que certos eventos acontecessem ainda. E Paulo diz que a história do mundo ainda não estava completa, e para nós ainda também continua incompleta. A colheita da igreja não estava madura, tem amadurecido. Mas se alguém dizer para você que Jesus volta amanhã, você também não deve acreditar. Tem fatos para acontecerem ainda. E nem o homem do pecado ainda não se manifestou, o anticristo. E as coisas não se tornaram desenvolvidas para nós, então, entendermos Mateus capítulo 24, quando Jesus diz dos sinais, dos tempos, das estações, e não só do tempo, mas principalmente dos fatos. Tem pessoas que preocupam muito com o tempo da volta de Cristo. Os verdadeiros informados, eles se preocupam com os fatos. Os fatos acontecem no tempo, mas os fatos são mais importantes. O momento de separar o joio do trigo ainda não chegou. Veja a sequência agora no versículo 3, projeta aí para nós, irmão, o versículo 3 e 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que Paulo começa a explicar. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo explica, olha, isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E para ter comportamento adequado nessa espera, não devemos volver a nossa esperança com facilidade. Mudar de ideia por qualquer fato que aconteça, por exemplo, ou alguém que apareça revelando ou falando alguma coisa, os fiéis verdadeiros devem estar conferindo nas Escrituras e contestando, dizendo, peraí, não é assim, ainda não aconteceu o que está escrito aqui. Então a grande notícia atual para os crentes é a palavra de Deus, porque a fé nos mantém firmes em tantas provações e notícias falsas. Então nós temos problemas de notícias falsas e as provações que nós passamos na própria vida. Notícias e fatos novos não faltarão para tentar nos mover do nosso entendimento da espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, é uma obra satânica, sim. E a palavra diz, não vos perturbeis. Não fiquem perturbados, aterrorizados por nenhum motivo, mesmo que sejam por palavras escritas, faladas ou algum espírito revelador que possa aparecer. Sobre esse tema, Jesus disse, em Mateus capítulo 24:4, que é um capítulo coligado com o assunto nosso, não vamos até lá para fazer uma observação completa, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos que ninguém vos engane. Se Jesus disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, é porque existem enganadores. João, o apóstolo, escreveu, há muitos anticristos naquela época. E Jesus disse, ninguém vos engana. O que você pode concluir é que existem muitas pessoas falando de Cristo, mas são enganadores e não informadores do verdadeiro Evangelho. Com estas informações, pelo fato de tantas notícias que apanhamos nesses dias, o que mais nós temos hoje é muito mais informação do que décadas atrás. Então nós temos muita informação, com muita rapidez, e vem um pacote de informação verdadeiras, falsas, distorcidas, extrapoladas, de tudo. E que horror, como dizia alguns idosos. Como nós vamos saber qual é a informação certa? Nós precisamos ser prudentes contra essas más contaminações da nossa alma. Em tempo de fake news, que é uma expressão inglesa, que quer dizer notícia falsa, a massificação dessas falsidades vai se aumentar cada dia mais. Cada dia mais. O que eu posso dizer para você, que a igreja pode dizer para você, meu irmão, que está aqui presente, que vai nos ouvir, você aproveita que alguém e muitas pessoas de poder grande estão querendo te enganar, aproveita e desliga-se desses noticiários e tome informação da verdade. A Bíblia hoje é a única fonte verídica de informação sobre o futuro, sobre o presente e sobre o passado. Por exemplo, frequentar mais os cultos, você vai ter mais informação, mais equilíbrio espiritual e para poder enfrentar a vida aí fora. Seja você, meu irmão, minha irmã, conhecedor da palavra de Deus, para que você possa pregar as boas novas, porque o mundo aí fora não conhece. Eles não sabem. Seja um anunciador, proclamador de verdadeiras notícias, a pregação do Evangelho. Amém? A igreja do Senhor é a melhor fonte de notícias. Visite e frequente as reuniões dos irmãos, porque a igreja do Senhor é o escritório dos santos para estudar as notícias dos céus e confirmar no amém. Saindo daqui para fora, nós vamos ter notícias falsas, notícias dos homens.
A igreja está situada no meio de um monte de noticiosos. E eu digo monte porque é monturo mesmo. Então, cada um de nós devemos ser prudente com tanta informação. Agora, você deve ser excelente de conhecimento. A igreja, além de anunciar as boas novas, deve filtrar as notícias falsas. Em Efésios capítulo 5, Paulo novamente escrevendo para uma outra igreja, agora no capítulo 5, versículo 15 e 17, ele diz àqueles irmãos dessa cidade, que foi próspera, uma igreja forte, e que Paulo passou por muitas provações por ali, e ele escreve aos irmãos: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Naquele tempo, irmãos, Paulo diz: os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Olha, Paulo está praticamente dizendo que existia muita contra-informação da palavra de Deus, que existia muitas mentiras circulando na igreja, na cidade de Éfeso, e que poderia contaminar os irmãos. E ele diz: irmãos, andem cuidadosos neste mundo, que nenhum de nós seja nécio. Nécio, irmãos, é uma pessoa desprovida de conhecimento, aquele que pouco sabe ou não se interessa em saber nada, e chega até o ponto da ignorância dos fatos. Agora, a convocação que o Senhor quer de você é que você seja sábio e que ligue os acontecimentos do mundo com as notícias da palavra de Deus, de forma que os dias desse mundo sempre serão maus, e essa notícia é lá das igrejas do primeiro século. Desejamos aos nossos irmãos e aos homens que adquiram bons dias. Curioso é que nós devemos sempre levar boas notícias aos homens, isto é uma saúde. Quando nós encontramos com alguém na rua, o que nós falamos? Tenha um bom dia. À tarde, uma boa tarde. Uma boa noite. E geralmente, quando nós conversamos com os irmãos ou com alguém, nós falamos: Deus te abençoe. Tem efeito, irmãos. Porque se os dias são maus, e você fala para alguém um bom dia, por que nós falamos bom dia se a Bíblia diz que os dias são maus? Sabendo que só Deus pode nos livrar do mal, nesses dias maus, que acontecem todos os dias, então nós podemos, autorizados pelo Senhor, que nós tenhamos bons dias, nos dias maus do mundo, sabendo que só Deus pode nos livrar desses maus dos dias, que acontecem todos os dias, como escreveu o apóstolo. Deus pode e tem poder para nos dar bons dias no mundo cheio de maldades. Dar aos nossos filhos um bom encaminhamento no mundo em que a droga, a permissividade, a sexualização das crianças, os ensinamentos deturpados da palavra de Deus. Irmãos, se começarmos a olhar o que está acontecendo no mundo, nós entramos em desespero. E alguém pode dizer: o que eu vou fazer com meu filho? Vou esconder dentro de casa? Nós temos alguns irmãos por aí que estão fazendo homeschooling, trancando os filhos dentro de casa para nem olhar da janela para fora. Irmãos, o que a Bíblia diz? Nós devemos viver como o homem de Deus vivia em Sodoma e Gomorra. Ele era diferente no meio contaminado.
ele era diferente no mundo todo sujo. Então Deus pode te proteger, pode proteger a nossa igreja, pode proteger os nossos filhos, os nossos jovens. Amém. Desde que nós tenhamos um comportamento que Deus nos ensina. O mundo está adoentado. Nós não queremos nossos filhos doentes. Na verdade, nós não queríamos ver o mundo doente. E cada vez que tenhamos mais notícias do Senhor, mais nós vemos a doença do mundo. Mas nós não vamos curar o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso é, está entregue. Quando nós olhamos um túmulo, tempos atrás escrevia, aqui jaz fulano de tal. E a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Então o mundo está no maligno. Nem por isso você precisa estar também debaixo dessas ordens, porque o seu Senhor é outro. A sua autoridade é outra. A sua doutrina de vida é outra. E nós devemos passar de geração em geração. Amém. Amém? Temos incumbência. Em 1 Pedro 3:10, agora o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, outro que escreveu 2 cartas, ele escreve, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, olha o que ele escreve, subitamente, parece que ele ia dar algum conserto mecânico, mas ele dá um comportamento, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Irmãos, quem fala mal, quem tem engano, é o mundo que jaz no maligno. Mas ele diz, se você quiser, nesse mundo maligno de pecadores, amar a sua vida e ter dias bons, não faça o que as pessoas fazem aí fora. Que a sua língua não seja um veículo anunciador de maldades, é isso que Pedro está dizendo. A nossa língua não é um veículo de anunciação de maldades. E se necessário, devemos brecar as nossas línguas, fechar os nossos lábios. Se não for para comunicar as boas notícias do reino dos céus aprovadas por Deus, que fiquemos calados. Assim como devemos acatar os ensinos de Pedro, eu quero fazer essa observação para vocês. Veja que Pedro estava acatando o que ele tinha lido de Davi. Em Salmos 34, 11 e 14, você não pode deixar de observar que quase certeza Pedro tinha lido Davi. Salmo 34, 11 diz, vinde meninos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor no Senhor. Isto é, vem para cá, vem para mim, que eu vou te ensinar o temor do Senhor. Isto é mudar de vida. Compreende? Quem é homem que deseja a vida e quer largos dias para viver bem? Primeiro os meninos vêm, e agora o homem que quer largos dias e viver bem. E o que Davi escreve? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano. Aparta-te do mal, faz o bem, procura a paz e siga a sua vida. No Senhor, entre os maus, você vai ser bom, você vai ser diferente. Já falei com a igreja, nenhum de nós, desde os mais novinhos da igreja até o mais idoso, não deve ter vergonha. Isto é, ser desavergonhado de ser diferente. Você não precisa andar no ritmo do mundo. Na verdade, irmãos, nós nadamos contra a correnteza do mundo. E isso exige esforço, exige identificação, postura, personalidade. Se você não tiver personalidade para enfrentar as coisas do mundo, você vai estar usando a modinha do mundo, você vai estar usando o palavreado do mundo, e você vai estar em sintonia com as coisas do mundo. Mas você precisa ser diferente, para que o mundo saiba quem você é. Amém? Amém.
Podemos encontrar paz neste mundo em pé de guerra. E é isso que nós estamos vendo. Nós vemos que o mundo está em pé de guerra, mas você não deve estar. Você deve estar levando o evangelho da paz. Amém? Amém. Podemos viver bem neste ambiente mau. É uma prática reservada a poucos. Conhecedores da arte de viver nos domínios do reino eterno. O Senhor te capacita para isso. Separados do convívio deste mundo, mas vivendo no mundo. Separados, mas no meio dos homens, pregando a esperança para eles, faz efeito em nós a oração de Jesus aos seus discípulos. Em João 17, a conhecida oração de Jesus, e principalmente no versículo 15, Jesus diz: peço, dizendo ao Pai, não peço que os tire do mundo, faça um arrebatamento, esconda nas cavernas, faça um seminário escondido para eles. Não falou isso, mas que os livre do mal no meio do mundo. Livre do mal no meio do mundo. Veja nas palavras de Jesus o significado da expressão que ele usou aqui, livramento. Jesus fala do livramento. É comum as pessoas usarem essa palavra quando que por uma fração de segundo, por exemplo, ele se livrou da morte. Por um segundo ele não é atropelado. E as pessoas lembram de Deus. Deus me livrou da morte. Ah, se não fosse Deus, aquele dia eu tinha sido atropelado. E a pessoa passa a dizer: estou vivo por causa de um livramento de Deus. Assim é a salvação, e não só por um acidente. Assim são os filhos de Deus em todos os instantes da vida. Nossa vida, irmãos, é um processo de livramento contínuo. Contínuo. Em todos os instantes desta vida, Deus está nos livrando de coisas piores. E às vezes eu pego me pensando, quantas vezes Deus impediu que o mal me atingisse? Não sei. Eu não sei. Mas eu sei que Deus me protegeu. Amém. Assim como protege a nós e a nossa família. Amém. Por isso acertamos na palavra de Jesus, quando em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele diz: olha só, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E a última frase é para a nossa pregação de hoje. Basta cada dia o seu mal. Novamente, agora Jesus dizendo: basta cada dia o seu mal. Olha, se você sabe, Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou, todos os homens de Deus falaram, o mundo é mau. Então Jesus agora vem e diz: basta cada dia seu mal, e a sua porção de cada dia é um dia só. Não inquiete, não se apavore. Que informação do mestre, não é, irmãos e irmãs? Para nos aliviar de cargos e enfados. Cada dia possui uma dose suficiente de mal, e que não nos pertence, mas pode nos atingir. O conjunto dessas coisas más, no seu dia, no nosso dia vivido, possui uma provocação para nos inquietar antes de chegar o outro dia, do chegar ao amanhecer. Vou abrir um parênteses aqui para você não esquecer da pregação, que nós estamos pregando sobre a vinda do Senhor e como nos comportar no dia do Senhor. Então, durante a nossa espera, esses fatos são reais. Não precisa de provar, porque você sabe que é assim. Nós sabemos o tanto que nós sofremos pelos dias serem maus. Mas Jesus diz, numa fórmula bem simples, ele fraciona toda a nossa vida, por exemplo, dia por dia. Viva cada dia. Viva cada dia. Porque o próximo dia ainda não chegou. E nós não podemos estar tensos pelo não acontecido. Preste atenção que nós vamos chegar num lugar pelos que estão se preocupando muito. Então hoje é o dia, amanhã um outro dia,
Então vamos cuidar do dia de hoje. Jesus falou para nós fazermos isso. E por que nós não obedecemos? Amanhã, irmãos, é uma segunda-feira. E se a gente ficar pensando muito na segunda-feira, geralmente nós vamos ter problemas. Nós não aproveitamos o agora. Você consegue entender que o que Jesus diz é como alguém sentir dor antes de ser ferido. É como alguém dar um grito antes de ser assustado por alguém. Sofrer antecipadamente. Aí você vai entender, olha, não é isso que acontece comigo? Ainda ninguém me beliscou, eu já estou gritando. A segunda-feira nem chegou, mas eu já estou gritando pela segunda-feira. Olha, pode até parecer uma brincadeira, mas é muito sério. Muito sério, e isso tem um nome já catalogado de uma doença que apareceu já há alguns anos. A síndrome do pânico, por exemplo. Uma delas. Você já deve ter ouvido falar, e há um aumento desta, podemos dizer, enfermidade ou doença da alma, de quem tem muito pavor de algo acontecer ou pavor do nada. A pessoa que tem a síndrome do pânico, ela acumulou tantas preocupações, tantas angústias, que chega num determinado momento que ela não consegue mais sair desse estágio. E ela vive amedrontada, e ela tem pavor do nada. São crises de ansiedades repentinas e intensas, com forte sensação de medo, de enlouquecer. Alguns até desmaiam, são hospitalizados. Eu já tive um colega que tem esse problema. É inexplicável, mas é horrível. Bom, irmãos, você pode dizer, mas o que tem a ver com esperar Jesus? Olha, se nós esperarmos Jesus tensionados todos os dias, nós vamos ter pânico enquanto esperamos Jesus. Mas a Bíblia diz que nós devemos ter paz, alegria e contentamento no Senhor, aguardando aquele precioso dia. Nós tomamos a ceia para dizer até que Jesus volta. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos que estar saudáveis esperando Jesus. Saudáveis no humor, saudáveis no espírito, saudáveis na comunhão, saudáveis no bom exemplo, no bom testemunho e na vida que nós temos entre todos que nos conhecem. Amém? Amém. Irmãos, na verdade o Senhor não quer que ninguém esteja nesse estado, não só os crentes, mas ninguém. Mas lembre-se que nós falamos que o mundo jaz e se está no maligno tem seus efeitos. Não pense que não tem consequências. Suicídios de jovens, tem jovens suicidando. Estou vendo algumas notícias que até hoje não se viu tanto desespero e insegurança entre adolescentes, confusos, não sabem o que quer da vida, não estão perdidos, desorientados, alguns não querem viver mais. Por que está acontecendo isso? O mundo jaz no maligno. Se as pessoas aí fora, sua vizinhança, soubesse que aqui é um verdadeiro remédio para te dizer, tem um caminho. Tem um caminho. Traga seu filho à igreja, organize a sua família, faça da sua família um belo lugar de convivência, porque quando os nossos filhos saem para a rua, irmãos, eles estão desprotegidos. Mas quando ele volta para sua casa, ele deve estar abrigado. Quando você e seus filhos vêm para a igreja, vocês devem estar em paz, para aprender a palavra de Deus e seguir a vida. Amém. Como nós lemos, como nós aprendemos, Deus não quer ninguém sofrendo por antecipação. Ele não nos quer ver sofrendo por nada. Ele quer que nós sejamos saudáveis e que cada um dos nossos filhos acompanhe. Olha o que Paulo escreveu alertando, vamos ler em Filipenses 4 e 6. Mais uma vez, olha o que causa as síndromes. Não estejais inquietos por coisa alguma.
Irmãos, isso me toca, porque nós nos preocupamos por poucas coisas. E a palavra de Deus diz para não se preocupar com nada. Como o ser humano é teimoso. Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Sabe o que alivia as tensões, as inquietudes? Um quarto bem fechado, um joelho dobrado e muitas lágrimas correndo. Você conta para Deus tudo que você tem de frustração, desespero e conta para Ele. Isso é bíblico. Tem crentes que não oram, como vão se livrar do mal? Faça isso. Nenhum homem da igreja deve ter vergonha de chorar fechado num quarto. Nenhum de nós. Nós aprendemos que o homem não chora, mas a Bíblia diz que a Bíblia nos diz através de Deus que o homem chora. Irmãos, Paulo ainda escreve que em Romanos 12:2, não sede conformados com este mundo. 2 inícios de versículos, não estejais inquietos por coisa alguma, e agora não sede conformados com este mundo, mas pelo contrário, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, irmãos, que som gostoso de ouvir. Para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Você quer experimentar esse cálice da paz? É esse o caminho que nós vemos o Senhor trazer para nós, porque os estragos pecaminosos, provocados por um ambiente podre que o homem vive, irmãos, não deve perturbar a nossa santificação. Não deve perturbar a nossa comunhão e união com Deus e com os santos. Embora nos deixem inconformados com os acontecimentos. Inconformados porque nós não concordamos. Se cada dia nós vamos tornando cada dia mais e mais inconformados com este mundo, isto é, nós não encaixamos mais na forma do mundo. Porque a palavra conforme quer dizer o que saiu de uma forma. Os homens do mundo saem da fábrica de produção de Satanás. A forma do mundo jaz no maligno. Os filhos de Deus saem vasos quebrados, feito por um oleiro, feito novo, segundo a mão do oleiro. Vida nova do oleiro nosso Senhor não vai encaixar lá, irmãos. Por isso, inconformados, sem a mesma forma. Se nós não temos a mesma forma, e cada dia mais nós nos conformamos com o Senhor e desformamos do mundo, você pode concluir que nós vamos abandonar todas as características do mundo. Até o nosso cheiro muda, a nossa aparência muda, o nosso olhar se transforma e já não cabe mais. Cada dia que passa, mais fora da forma deles ficamos. Amém por isso. Amém por isso. Na verdade, o Senhor se agrada e nós devemos renovar cada vez mais o nosso entendimento da vontade de Deus para que, fora dos encaixes das formas do mundo, seremos transformados pela renovação do nosso entender das coisas que andam acontecendo. Das coisas que andam acontecendo nesse mundo. Esclarecidos, podemos experimentar, olha como que o som é gostoso de ouvir, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que você tenha síndromes, que você tenha pânico, que você seja revoltado. Irmãos, como dizia os meus pais, não tem cabimento um negócio desse. Não cabe porque não é da forma.
E ele dizia, não tem cabimento você fazer isso, porque não foi isso que eu te ensinei. De forma que, formados no Senhor, nós vamos aprender a viver quietos, porque Deus quer que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, e que ninguém tenha que falar mal de nós, e que se falar, fale por indevidos. Por isso, irmãos, Paulo diz, não viveis inquietos por coisa alguma, converse com o Senhor, espreite o seu coração com o Senhor, para que você faça a renovação cada dia mais dos interesses de Deus, da vontade de Deus, e que Ele vai te iluminando cada vez mais. E você pode ver que caiu água abaixo quando Jesus vai voltar. A data que Jesus vai voltar. Houve uma conversação estranha em Tessalônicas. Na verdade, irmãos, você não deve se preocupar quando Jesus vai voltar. Você deve estar pronto para quando Ele chegar. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus te ajude. Amém. E que Deus nos dê a paz. Amém. Amém.